Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de Linguagens e Literatura aqui do canal Educação. Vamos estar começando a nossa aula da primeira série do ensino médio de literatura e vamos trazer para vocês a prosa barroca de Padre Antônio Vieira, né, para falar um pouquinho sobre o religioso, responder questões, né, que a gente vai encontrar aqui dentro do nosso texto. Nós vamos trabalhar aqui, com o nosso roteiro de aula. O objeto do nosso conhecimento é esse: trabalhar a literatura brasileira da era colonial, seiscentismo, atuação sociopolítica de Padre Antônio Vieira, o maior orador sacro em língua portuguesa. Traduzindo, vamos atrás da prosa de Padre Antônio Vieira, tá bom? Para que a gente possa identificar aí esses princípios importantes. O objetivo da nossa aula é conhecer o sermão como um gênero textual, cuja linguagem ocorre a mistura dos aspectos religiosos, documentais e literários. Destacar fragmentos de sermões para análise e compreensão contextual, identificar os aspectos estruturais, estéticos e literários da linguagem de sermões de Padre Antônio Vieira. E é lógico, tem tarefinha para classe e para casa. Resolução de questões é o que a gente vai fazer da teoria à prática, tá bom? Para que a gente possa identificar nesses aspectos importantes. Já disse aí, o nosso sábio autor de literatura, Padre Antônio Vieira: os homens que são, há homens que são como velas, sacrificam-se, queimando-se para dar luz aos outros. Olha aí, gente, toda uma filosofia do autor aí, Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira trabalha uma literatura voltada aí para essa representação importante que a gente vai discutir aqui sobre essa na nossa aula. Vamos revisar algumas informações a respeito do Padre Antônio Vieira, para que a gente possa aí identificar, de certa forma, significações necessárias. Padre Antônio Vieira nasce em Lisboa, Portugal, mas atua com muita presença aqui no Brasil, né? Inclusive, ele falece aqui no Brasil em 1697. Bem velhinho, né? Aí dentro dessa, vamos dizer assim, linha cronológica do tempo. Dentro da Igreja Católica, ele esteve sempre ligado à Companhia de Jesus. E aí, como missionário da Companhia de Jesus, é claro que ele esteve no Brasil para catequizar os índios, trazer aí a religiosidade a esses elementos da nossa cultura. Segundo o Padre Antônio Vieira, muitos cuidam da reputação, mas poucos da consciência, né? E não cuidam da consciência. Então, ele sempre criticava aí esses elementos importantes e necessários para essa situação. E aí a gente vai poder identificar esses aspectos necessários e importantes para a nossa literatura, tá? Então, para a gente poder falar a respeito disso, a gente vai poder identificar aspectos importantes a serem discutidos aí. Pelos índios era chamado de Paiaçu, em Tupi-Guarani, o grande pai, principalmente porque defendia a não escravização desses índios. Aí, gente, a gente sabe que a história faz com que ele seja adorado por uns, mas, na verdade, ele acreditava que já existiam escravos suficientes no Brasil, que eram os negros, né? Então, assim, a benevolência dele era com os índios que deveriam estar à disposição apenas aí da Igreja Católica. E aí foi por conta disso que o Padre Antônio Vieira recebeu esse carinho e esse afeto dos índios. Estilisticamente falando, gente, o que é que a gente tem aí sobre o Padre Antônio Vieira? Nós sabemos que o barroco tem dois estilos, o cultista e o conceptista. O estilo conceptista é o estilo aí adotado pelo Padre Antônio Vieira. Ele gosta da prosa, e aí a prosa é um dos aspectos importantes a serem trazidos. Ele gosta da discussão ideológica,
as ideias precisam bem estar sendo empregadas, até para que ele possa, nesse processo aí, mostrar a sua exposição ideológica. Bom, como a gente colocou lá no nosso processo importante, é preciso a gente identificar esses aspectos temáticos. Ele faz a defesa da religiosidade convicta, né? Principalmente porque, antes de tudo, gente, o padre Antônio Vieira era um padre muito devoto, era um padre muito fiel aos princípios da fé. Foi por vocação que ele se dedicou aí à religiosidade. E ele defende a religiosidade temente a Deus. Discutia questões religiosas porque ele acreditava que, em alguns momentos, essa religião era falha e precisava ser corrigida para que a igreja não sofresse novamente de todas aquelas apurrinhações que eles sofreram durante a reforma protestante. Tá? E aí, olha, por morar no Brasil com muita frequência, ele também pertencia ou participava das discussões políticas, né? Das discussões sociais em relação àquilo que nós trabalhamos dentro dessa representação aí literária, né? E a sociedade, é claro, também não vai se furtar a ser observada pelo padre Antônio Vieira, e isso também gerar aí esse processo de representação. Então, a gente vai poder analisar aí toda essa conjuntura, né, que participa da literatura ou daquilo que seria essa representação dessa construção. Então, necessariamente, a gente vai poder identificar esses aspectos temáticos. Era um excelente aí orador. Discursava durante 2, 3 horas ininterruptos e todo mundo ficava encantado com a fala dele, o jeito, a articulação, todo aquele aspecto teatral que ele empregava dentro da sua exposição aí sermonística, tá? Então, isso faz com que o padre Antônio Vieira realmente represente isso. As suas obras, elas são categoricamente representantes dessa prosa. A gente falou, vamos falar sobre a prosa, né? Para que a gente possa aí falar sobre esses elementos importantes, né? Para que a gente possa mencionar aí essas articulações. E, a partir disso, a gente vai poder visualizar essas construções. Foram 200 sermões. Professora, por que não foram mais? Porque ele foi impedido de escrever. Como a gente viu na descrição da biografia do padre Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira, gente, metia aí o dedo dele, o nariz dele, onde não era chamado, principalmente porque, como ele era um religioso convicto, ele acreditava na fé e principalmente naquilo que prega Jesus Cristo, a verdade. E não poupava críticas às inverdades e aos comportamentos que, segundo a própria igreja, deveriam ser combatidos. A igreja, por exemplo, tinha uma política de conversão dos cristãos ou dos judeus em cristãos novos. Ele não acreditava nessa política. Dizia que nenhum desses cristãos novos era um cristão de pura fé, que as pessoas se convertiam, principalmente os judeus, para escapar da fogueira santa da Inquisição, dos maus tratos, da segregação, de todos aqueles elementos que muitas vezes eles eram aí que eles acabavam sofrendo por essas representações. E foi levado ao próprio tribunal da igreja, né, da própria igreja. A Inquisição o julgou e condenou culpado da acusação de subversão à fé. E isso fez com que ele fosse proibido de escrever uma linha de sermão. Foi enclausurado em um monastério na Espanha e passou a escrever todos os dias cartas discursivas para treinar a sua oratória, seu raciocínio, a sua argumentação e a sua lógica. E aí, gente, mais de 500 cartas, muitas cartas publicadas durante essa situação. Até uma que ele escreveu para o próprio Papa, pedindo para que ele revisse a sua pena e a sua condenação. E aí ele articulou nessa carta todos os argumentos que fizeram o Papa se convencer de que ele estava certo
e acabou perdoando o padre Antônio Vieira, que foi liberado novamente para pregar aos seus fiéis. E aí a gente vai poder observar que essa representação, vamos dizer assim, dessa inteligência faz com que o Papa ou com que o padre Antônio Vieira se destaque dentro da literatura como um autor de muita propriedade, tá bom? Então a gente vai encontrar aí, ó, todas essas situações interessantes sendo trabalhadas aqui pelo nosso representante da igreja. Bom, como a gente colocou nos nossos objetivos, né? Nós precisamos dar a vocês alguns exemplos de sermões, né, que defendem aí essas questões importantes. 3 sermões do padre Antônio Vieira geralmente são muito lembrados nos livros, nos vestibulares. É o sermão do bom ladrão, que julga a conduta das pessoas e o ato de julgar, né? O sermão do bom sucesso das armas, principalmente é um sermão de contexto político, já que ele foi solicitado pelo governo português para interagir com a sua comunidade, principalmente paraibana e pernambucana, para que eles se voltassem contra os holandeses que tentavam invadir o Brasil. E aí ele usa da artimanha da fé para posicionar a população contra os holandeses. E o sermão famoso da sexagésima. O sermão da sexagésima é um sermão que fala sobre religião, pregação, palavra de Deus. E aí a gente vai poder observar, gente, olha, o quanto o padre Antônio Vieira era necessário aí para a gente poder analisar todas essas articulações, tá? Para que a gente possa ter aí esse processo constante de exposição temática, tá bom? Então, necessário a gente trazer para vocês aí essas informações, tá bom? Bom, a defesa do patrimônio lusitano acontece no segundo sermão do padre Antônio Vieira, né, que é o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, proferido na igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Salvador, Bahia. O padre ameaçava deixar Deus se ele deixasse o Brasil ser entregue aos holandeses, né? A fala dele foi muito importante dentro desse aspecto. Ele dizia que depois de tantos perigos, depois de tantas desgraças, depois de tantas e tão lastimosas mortes, olha como ele é exagerado, bem ao estilo barroco, né? Do exagero, ou nas praias desertas sem sepulturas, ou sepultados nas entranhas das árvores, das feras, dos peixes, que as terras que assim ganharmos, as hajamos de perder assim. Se determináveis dar estas terras aos piratas de Holanda, porque lhes não destes enquanto eram agrestes e inculta, senão agora. Tantos servis-vos tem feito esta gente pervertida e apóstata. Se me buscardes amanhã, que me hão a vez de achar, que me não a vez de achar. Ameaçava sumir se os holandeses tomassem o território brasileiro. E aí a gente vai encontrar um padre articulado com essas representações, né? De nós buscarmos aí esses princípios relacionados à fé. E aí era uma fé que utilizava-se do discurso político. Por que os portugueses que nada faziam tinham que ser apoiados? Era essa a pergunta, porque é melhor apoiar os portugueses que são católicos do que apoiar os holandeses que são aí anglicanos. Então, não era uma questão política, gente, era uma questão também relacionada àquilo que seria relacionada a uma questão, como é que se fala? A uma questão religiosa. Se você não gostava dos portugueses, aí o brasileiro naquela época pensava assim, eu não gosto dos portugueses, eles não fazem nada pelo país, mas eles são católicos, você vai apoiar quem não é?
era a questão, a faca no pescoço aí que o padre Antônio Vieira colocou na cabeça da população brasileira. Então, era mais fácil convencer pela religião do que necessariamente por questões políticas. As pessoas na época nem entendiam nada de política, né? Nem estavam nem aí para essas questões relacionadas a esses elementos. Mas estava lá defendendo o patrimônio lusitano, que era o Brasil. O discurso sociopolítico, o discurso do bom ladrão, gente, é um discurso extremamente atual. Ele foi proferido de uma forma e é interessante em 1955. 1655, 1900 não, 1655. O interessante desse discurso, gente, foi a audácia do padre Antônio Vieira. Olha como ele tinha certeza que a argumentação dele era loucamente irreparável, gente. Ninguém ousava questionar, porque não tinha ideia da genialidade desse cara com relação ao discurso, né? Proferido na frente do rei e de todos os seus representantes, de todos os seus subordinados administrativos, ele disse assim: o ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno. Os que não só vão, mas levam, de que eu trato, são os ladrões de maior calibre e da mais alta esfera. Olha, imagine, gente, você está diante aí das pessoas que governam o seu país e diz que o ladrãozinho comum não vai para o inferno, não. Quem vai é o ladrão grande, das altas esferas do governo português. Não só os ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar, para lhe escolher a roupa. Os ladrões que mais própria e dignamente merecem esse título são aqueles a quem os reis encomendam a administração das cidades, aos quais, com manha já confusa, roubam e despojam povos. Olha aí, gente, olha a facada que o cara deu lá nos administradores portugueses. É claro que o bom ladrão, né, é uma crítica aos desmandos administrativos de Portugal. E aí a gente vai encontrar o padre Antônio Vieira também, ó, caindo para cima da administração portuguesa da época. Então, gente, é difícil, né? Veja bem, os portugueses não são... Não, o padre Antônio Vieira estava ali com a língua afiada, mas a argumentação dele, gente, era tão bem feita, tão sólida, tão bem construída, que era impossível, gente, nós trabalharmos aí com uma característica que acabasse, vamos dizer assim, não corroborando com a ideia dele. Então, era para atacar mesmo essas pessoas que o padre Antônio Vieira estava lá discursando. E, por fim, o discurso em nome de Deus. O sermão da 60ª, gente, novamente um sermão proferido na frente do rei de Portugal, de todos os emissários da Igreja Católica, e com clareza, simplicidade e uma perfeita retórica, ele discursou e mostrou as falhas da sua igreja. A semente de Deus é a palavra. A semente é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa, como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus na terra? Aí, gente, ó, ele traz uma oratória nesse texto que ele discute no sermão da 60ª. Por quê? Que a palavra de Deus, sendo tão boa, poucas pessoas a praticam. Aí ele vai atrás de toda uma representação simbólica, né? Ele compara a Deus, a palavra de Deus, a semente. Quem planta semente são os religiosos, os semeadores da palavra. As pessoas são comparadas aos terrenos. E aí ele diz, olha, há falhas de todos os lados, mas a principal falha é da Igreja Católica, porque o semeador, que é o responsável por plantar a palavra no coração de cada um desses terrenos, que são os fiéis, deve ser o exemplo, deve ter uma sabedoria em relação à doutrina
E até porque é isso que vai fazer ele escolher a semente certa para cada um dos terrenos, tá? Então, veja bem, quando ele coloca para você essa questão dos terrenos, né? O padre Antônio Vieira, ele é categórico, ele fala sobre essa representatividade, né? Principalmente a dificuldade que a igreja tem de colocar com clareza a aceitação da palavra de Deus, tá? Olha, ó, caiu para cima dele a culpa dessa representação. Então, lá no sermão, esse sermão ele é muito interessante, porque ele articula todas essas características. Ele diz, olha, a palavra de Deus é a semente. Aí nós temos os fiéis. Temos fiéis de terrenos que são, temos fiéis extremamente férteis, que são aqueles fiéis que precisam de uma semente, não. Basta aí uma semente, um pouco mais de adubo, rapidamente naquele terreno fértil, a palavra de Deus propagará. Existem os terrenos pedregosos. Professor, eu posso plantar no meio das pedras? Pode, muitas coisas nascem no meio das pedras, mas são geralmente sementes mais fortes. Então, caberia ao religioso selecionar na palavra de Deus os exemplos mais fortes e contundentes para as pessoas de coração pedregoso, né? Aí tem o terreno argiloso, o terreno arenoso. Ou seja, ele diz que qualquer terreno frutifica. E como a palavra é uma palavra abençoada, ela vai frutificar. Mas é preciso que você esteja atento ao plantio. Então, como religiosos, né, muitas vezes não tinham atenção aos seus próprios rebanhos, fica difícil aí o padre Antônio Vieira não ter tocado na ferida de muitos deles, tá? E aí a gente vai encontrar essa situação. Bom, vamos ao primeiro texto para a gente poder analisar as questões. Eu vou pedir aqui para que nossa diretora de imagem dê 2 minutinhos para que você, nas salas do canal Educação, lá em São Pedro, do Piauí, Novo Santo Antônio, que também caiu agora, que está aí no chat, que está também no YouTube, possa ler calmamente, porque o discurso do padre Antônio Vieira, gente, é um discurso com uma linguagem clássica, né? Ele é um poeta, era um escritor do barroco, se utiliza de uma linguagem cheia de ornamentos, mas com calma, devagar você vai entender, não se preocupe, que devagar a gente chega ao longe, tá bom? 2 minutinhos aqui para os... Não, 3 minutinhos para você ler esse trecho aí, a gente retoma, aí eu explico para vocês a questão. 3 minutinhos, por favor.
Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será? Ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou é porque a terra não se deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina. Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, não querem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra. Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem, que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo. Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Eita, Padre Antônio Vieira vai na linha. Está falando, olha, de que realmente as coisas são meio complexas. O texto trabalha fundamentalmente duas metáforas, o sal e a terra. Né? O sal é a palavra de Deus e a terra as pessoas, que representam, respectivamente, o sal, a palavra de Deus através dos pregadores, aqueles que deveriam propagar a palavra de Cristo, e os ouvintes, aqueles que deveriam ser convertidos. O tema central do texto é a reflexão sobre as possíveis causas da ineficiência dos pregadores. Para tanto, o autor levanta algumas hipóteses. Tendo em vista isto, é possível considerar que os pregadores pregam o que deveriam pregar? Ora, se eles pregam, não deveria ter tanta corrupção. Os ouvintes aceitam que os pregadores pregam? Se aceitassem, gente, por que a razão da corrupção na terra? Os pregadores agem de acordo com os valores que pregam. Não, que ele diz que muitas vezes eles pregam uma coisa e fazem outra, né? Os ouvintes e pregadores agem de acordo com o que eles pregam. Se eles agissem de acordo com a palavra de Deus, eles não tinham corrupção. Os pregadores promovem a si mesmo na pregação, ao invés de promover as palavras de Cristo. Exatamente a alternativa a ser marcada, letra E. Os caras ficam falando deles, em vez de falar de Cristo e comover as pessoas aí para essa religiosidade. A alternativa correta, se você marcou a letra A, parabéns, está acertando aí a leitura da obra de Padre Antônio Vieira. Vamos lá para a próxima questão, que questão do padre, minha amiga, a gente trouxe foi um monte. Ainda referente ao texto da questão 1 e sobre os sermões de admoestação. Professora, o que são essas admoestações? São os sermões de pregação religiosas de Padre Antônio Vieira. São repletos de exemplos do equilíbrio e da simplicidade típicos do homem barroco. Gente, duas palavrinhas que não combinam com o barroco, né? Equilíbrio, simplicidade. São bastante abstratos, pois se dirigiam a uma plateia letrada que dispensava exemplos abstratos. Ele construiu essa questão concreta através de exemplos, né? Ilustrados por comparações metafóricas, né? Apresentam perguntas retóricas que geravam um caloroso debate durante as pregações. Pode ser, ele perguntou algumas coisas lá. Mas será que a retórica dele não era uma retórica perfeita, sem nenhum tipo de contradição? São peças exemplares de retórica com a finalidade de despertar a consciência moral dos fiéis. Só para a gente poder aqui ir para a letra E,
são escritos em linguagem culta, com palavras difíceis, dirigido à plateia sofisticada que frequentava a igreja. Bom, no caso aqui, mais uma vez, essa plateia sofisticada, a gente fica na dúvida, até porque, como o padre Antônio Vieira era muito popular, existia sim a elite que frequentava, mas também qualquer pessoa poderia entrar na igreja de Deus. Agora, em relação às perguntas e à retórica, de fato, são dois pontos importantes aí da pregação do padre Antônio Vieira. Retórica é quando eu argumento, né? E eu posso argumentar de forma racional, buscando essa retórica, para construir uma discussão, né? Quando, no caso do padre Antônio Vieira, ninguém discutia, porque todo mundo aceitava a argumentação por ele construída. Então, era perfeita a retórica dele, ninguém questionava. Então, quando a gente vai observar, as peças, os sermões do padre Antônio Vieira são perfeitos exemplos de construção metafórica ou retórica. Por quê? Porque a gente não tem, em momentos nenhum tipo de informação a essa representatividade, tá? E aí a gente vai poder identificar esses aspectos importantes e necessários. Próxima questão. Bom, vamos lá, gente, ó. 2 minutinhos aí para você ler essa questão. Ok. Navegava Alexandre em uma poderosa armada pelo mar Eritreu, a conquistar a Índia, e como fosse trazido à presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores, repreendeu muito Alexandre de andar em tão mau ofício. Porém, ele, que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: Basta, senhor, que eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador? Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. Roubar com pouco poder faz os piratas, roubar com muito os Alexandres. Olha aí, gente. Padre Vieira pegando o exemplo aí dessas situações intensas aí de situação. O excerto permite inferir que o objetivo do autor é mobilizar os pescadores a combater a pirataria e a lutar pela justiça,
Letra B, ensinar que a cumplicidade dos envolvidos tem o poder de atenuar o crime de roubo, enaltecer o trabalho dos pescadores que foram capazes de capturar um pirata que lhes roubara, propor uma reflexão filosófica para defender a manutenção dos poderes dos imperadores, ou letra E, demonstrar que a concepção de ladrão decorre de fatores como relações de poder da sociedade. Bom, gente, nesse caso aí, ele criou uma alegoria, né? Um exemplo, ou melhor, ele criou um exemplo de imaginando um diálogo que possa ter havido entre Alexandre o Grande, da Macedônia, um dos grandes imperadores da antiguidade, que construiu um império à base de saques, né? À base de extorsões, né? Ele chegava nos países, invadia, saqueava tudo e a partir disso ele foi acumulando uma riqueza impressionante. E aí, para mostrar que ele era o imperador, né, ali daquele grande império, ele resolveu passar uma lição de moral ali no pirata que estava roubando ali na vizinhança. O pirata refez aí o discurso em que dizia, olha, eu sou um pirata, sou um ladrão, mas você também é. Não existe diferença entre roubar pouco e roubar muito. Os dois são. A diferença é que um tem o poder na sociedade e o outro não tem nada. Então, quando ele trabalha essa argumentação, ele quer mostrar que as concepções de ladrão, e principalmente de justiça, de julgamento, estão atreladas às relações de poder. Ele, que é uma pessoa de menor poder na sociedade, um ladrão, um pirata, né, que não comanda nenhum reino, é julgado, e o Alexandre Grande se torna imperador. Então, a gente vai poder observar a alternativa, letra E, respondendo corretamente as nossas informações. E para a gente, já estamos caminhando aqui para o final da nossa aula, nossos 5 minutinhos finais, para a gente poder aí trabalhar a última questão. Tá lá. Será, porventura, o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado toda a arte e toda a natureza? Boa razão é também essa. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso, Cristo comparou o pregar ao semear. Porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem um sermão em xadrez de palavras. Se uma parte está em branco, a outra há de estar negro. E como hão de ser as palavras? Como as estrelas. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. Olha aí o Padre Antônio Vieira, gente. O Padre Antônio Vieira, com esse trecho do Sermão da Sexagésima, criticava aí abertamente uma, vamos dizer assim, importante informação, que era o estilo, né, contrário ao seu estilo literário. Quando ele fala bem aqui, peças chaves para matar é quando ele diz um estilo tão empeçado. E aí a gente lembra, olha, os estilos do barroco. O estilo do barroco tinha o cultista, que era um estilo adornado, principalmente em que se trabalhava as palavras de forma rica, suntuosa, e o estilo dele, Padre Antônio Vieira, um estilo ideológico, o conceptista, que previa a utilização das ideias como ponto importante, tá? Então, nesse sermão, né, nesse trecho do Sermão da Sexagésima, o Padre Antônio Vieira discute exatamente o que é mais importante no ato da pregação. Um discurso cheio de palavras extremamente sofisticadas ou um discurso muito mais muito mais acessível. Pela leitura do texto de Padre Antônio Vieira, infere-se que vale-se do estilo cultista do barroco, voltando-se para o jogo de palavras e linguagem ornada,
Letra B, ataca duramente os pregadores cultistas devido ao estilo pomposo de difícil acesso e aos exageros da ornamentação, né? Aplaude o sermão que está preocupado com a suntuosidade linguística e estilística. Defende a pregação que tenha exuberância, refinamento e suntuosidade. Mostra que se distancia do exemplo de Cristo, pois pregar e semear é um ato de ostentação. Vamos lá, gente, ó, estamos aí a 2 minutinhos da nossa aula. Vale-se do estilo cultista do barroco? Lógico que não, gente, ó. A gente acabou de dizer que o padre Antônio Vieira, ele faz parte ao estilo conceptista, né? Ele trabalha com esse estilo conceptista aí de ser. Ataca duramente os pregadores cultistas. Ah, professora, é eles do estilo empesado, pomposo, que nem um xadrez. E ele disse que não há necessidade desse estilo tão pomposo, tão empeçado dessa forma, tá? Aplaude o sermão que está preocupado com a suntuosidade linguística, né? Não, ele diz que, pelo contrário, tem que ser claras, as palavras são claras, diretas, como as estrelas no céu, tá? Defende a pregação que tem exuberância, refinamento, suntuosidade. Logicamente, ele diz que, para que isso, se as pessoas não vão entender nada? E mostra que se distancia do exemplo de Cristo. Pelo contrário, ele vai procurar na palavra de Cristo, né, essa representação de uma literatura importante aí a ser trazida, né? E aí, ó, a questão mais importante é você identificar aí a questão correta. Alternativa correta, letra B, ataca duramente os pregadores cultistas devido ao estilo pomposo de difícil acesso e ao exagero na ornamentação, tá bom? Gente, olha, nossa aula sobre a literatura barroca trouxe para vocês informações sobre o estilo do Padre Antônio Vieira, tá? O Padre Antônio Vieira é esse estilo grandioso, eloquente, cheio aí de sofisticação, que faz com que a gente possa perceber aí o estilo conceptista sendo trabalhado dentro da articulação do barroco. Inteligente, perspicaz, extremamente atuante dentro da sociedade, não deixou nada barato, né? Deixou tudo registrado aí para a gente poder estudar anos depois a nossa situação. Chegamos ao fim da nossa aula, a gente se despede de vocês, desejando uma ótima aula, uma ótima noite aqui de conhecimentos no canal Educação, e na próxima sexta-feira a gente volta. Tchauzinho, gente!